Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor, mas antes de louvarmos, vamos cantar. Vamos, aliás, orar e pedir que o Senhor abençoe esse tempo que estaremos juntos aqui nessa celebração. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Nós declaramos que essa celebração, esse culto, esses louvores que vamos cantar, a palavra que vai ser proclamada, que agrade, toque o seu coração. O Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Última vez. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Oh Deus, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós viemos aqui, estamos diante da tua presença e clamamos, Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações. Eis-nos aqui, Senhor, nós viemos aqui nos derramar, nos render diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A ti eu vou clamar, Senhor, pois tudo vem de ti, porque tudo está em ti. Declare para o Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, sempre a desistir. Novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar. Vamos lá, igreja. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo há de passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço em teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui. Jesus, Jesus,
quero ouvir, igreja. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. Do que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Diga para o Senhor a última vez: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo a ti, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Santo é teu nome, Senhor. Tu és grande. Tão grande és tu, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Santo é o teu nome. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com esplendor, com esplendor de um rei. Diga para o Senhor: Ele está aqui. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. Tu és, Senhor. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro
cordeiro e leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o teu. Tu és digno, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Só a igreja, tão grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu és maior que tudo, Senhor. Quão grande é o meu Deus, maior que as nossas provações, maior que as nossas lutas, que as nossas dificuldades, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tu és grande, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertencem a ti. A ti nós revertemos toda a glória. A tua presença aqui é primordial, é fundamental. Sem o Senhor aqui, não tem razão esse encontro. Mas eu te agradeço porque o Senhor está aqui. Recebe a nossa adoração, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Hoje é um dia muito especial, né? Dia das Mães. Se você está aqui, alguém te gerou. Não tem ninguém aqui que não seja filho. Pode ter muitas pessoas que não são mães, mas todos são filhos, ou seja, tiveram uma mãe. Talvez uma boa mãe ou não, mas tiveram uma mãe. Então nós somos gratos a Deus, porque Deus colocou alguém na nossa vida antes da gente. Deus escolheu alguém para nos gerar, para nos educar, para nos trazer a existência nesse mundo. Alguém que passou com a gente dentro dela
9 meses. Eu sou muito grato à minha mãe, grato ao seu amor, à sua dedicação, mas a maior gratidão que eu tenho para minha mãe é porque ela me levou a conhecer a Jesus. Esse Deus eu nunca vou abandonar. Me lembro das vezes que ela contava as histórias bíblicas antes de eu dormir. Me lembro também das correções, todas elas merecidas, Ricardo. Todos aqueles drones que voavam em casa, chamado chinelo, todos eu merecia. Deus levantou, colocou uma pessoa muito especial na minha vida, minha mãe, que foi a minha primeira professora, foi a minha primeira evangelizadora, foi ela quem me levou a conhecer esse Jesus que eu sirvo até hoje. Ela que sentava comigo na cama, contava histórias, eu lembro até hoje, tem uma coleção, essa coleção está em casa hoje. Era uma coleção que chamava As Mais Belas Histórias da Bíblia. E ela pegava aquele livro, ela sentava assim na cama, à beira da cama, e contava aquelas histórias. Nas escolas dominicais, ela foi a primeira professora de escola bíblica dominical. E ela vivia fazendo gincanas, ela comprava joguinhos bíblicos. Eu sei muito da Bíblia hoje por causa da minha mãe. A minha mãe me deu o maior legado que ela podia me dar, ela me deu e tem me dado, que é a fé que eu tenho em Cristo. A salvação que eu alcancei em Cristo foi por causa dela. Então, louvado seja Deus pelas mães que temos aqui, pelas mães de alguns que já não estão mais entre nós, mas que Deus nos agraciou com a bênção de ter uma mãe. Não é perfeita, como não somos, teve e tem seus defeitos, mas na maioria delas, uma mãe de verdade, aliás, ela ama o seu filho, ela corrige o seu filho, ela não mima o seu filho, ela educa o seu filho, ela cuida do seu filho, ela aponta os erros e ela orienta os seus filhos. Louvo a Deus pela minha mãe e louvo a Deus por cada mãe que está aqui, pelas mães que não podem ou já não mais estão entre nós, que Deus deixou um legado na vida de vocês. Eu tive a experiência de conviver apenas com uma avó. Minha avó materna, vivi alguns anos com ela, ela morou em casa com minha mãe. Eu nunca me esqueço da convivência pouca que eu tive. Você que tem convivência com a avó e a avó, aproveite, porque eu não tive essa vivência. E eu me lembro que, pouco antes dela falecer, ela já estava morando com a minha tia, com meu tio, eu acho. Mas eu soube do falecimento dela e aquilo marca o nosso coração. E eu vi a minha mãe em casa também, porque a gente nunca esquece quando a gente perde alguém, não é isso? Quando alguém vai, Deus resolve levar. E como eu disse pela manhã, coincidentemente, minha avó faleceu no dia 14 de fevereiro de 1997. Um ano exatamente depois, eu tive a minha primeira filha. Dia 14 de fevereiro de 1998, a Melina nasceu. Então, enquanto Deus resolveu tirar a minha avó, um ano depois, meu Deus me deu a alegria de ter uma filha, deu a alegria para minha mãe de ter uma neta, de ser avó. Legados que nós recebemos das nossas mães. As mães são muito preciosas, são uma bênção nas nossas vidas. Eu sei que você também tem motivo. Se eu passasse o microfone para cada um de vocês, eu acho que a grande maioria ia chorar no microfone. Porque quando a gente fala de mãe, a gente se emociona. Mãe é aquela que fica na beira da cama e chora com a gente quando a gente está doente, passa noites sem dormir, morrendo de sono, mas está lá, chorando com a gente. Mãe é aquela que quando a gente leva um tombo, já aconteceu isso com você, Guto? A mãe vai lá e abraça, está tudo bem. Tem aquela mãe que deixa eu beijar o machucado passar aí, parece que sara mesmo. Mãe é aquela que quando fala e você desobedece, parece que ela tem profecia na boca. Acontece. Nunca vou me esquecer de uma vez, de tantas outras. Minha mãe saiu de casa e falou, Júnior, ela me chama de Juninho, Juninho. Olha só, engraçado ouvir isso. Faz tempo que eu não ouço. Aliás, uns dias atrás eu estava na casa da minha mãe, ligaram para a casa da minha mãe e falaram, o Juninho está aí? Eu falei, a Melina atendeu. Eu falei, quem que é Juninho? Aí minha mãe falou, é ele, seu pai. E ela falou, não saia a andar de bicicleta hoje. E eu fiquei. Esperei ela sair. Meu amigo passou em frente de casa, falei, vou andar de bicicleta. Foi dito e feito. Levei um tombo, ralei o rosto inteiro. Quando minha mãe chegou, ela falou, você lembra que eu falei para você não sair? E aí naquela época, não sei se ainda tem hoje, existe mertiolate hoje?
Na época que eu usava era aquele que ardia. Tinha o mercúrio que não ardia. Minha mãe passou o mertiolate. Aquele negocinho assim, que ardia o rosto, eu fui com aquela cara ralada para a escola. Consequências da desobediência. Obedeça a sua mãe. Honre a tua mãe. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra. Se você quer viver mais, honre teu pai e sua mãe, você vai viver mais. Eu acho que o seu Pedro Cavazano honrou muito pai e mãe, viu? Que Deus deu muitos anos de vida para ele. Mas eu quero falar hoje sobre a mulher mais bem-aventurada da história registrada na Bíblia. Eu quero falar sobre Maria, uma mulher agraciada por Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versos 46 em diante, e eu quero refletir sobre Maria. Nós evangélicos muitas vezes não damos o real valor que Maria merece. Maria, dentre todas as mulheres, foi a escolhida para gestar ou para conceber o próprio Filho de Deus que veio à terra para nos salvar. Então Deus viu algo especial nela. Uma jovem, entrando na juventude, com grandes desafios. Eu quero ler um texto com os irmãos que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, que diz assim, a partir do verso 46. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Antes de nós prosseguirmos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor, diante da tua palavra que lemos agora, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos ajude a aprender com essa mulher que o Senhor escolheu, dentre todas que haviam naquela época, para ser aquela que geraria o seu filho Jesus. Ó Deus, tem misericórdia, nos ajude a entender tudo isso e aprendermos com isso, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 34, diz que a boca fala o que o coração está cheio. E hoje eu quero refletir com os irmãos, com as irmãs, algumas palavras de Maria. A gente fala muito de Jesus, de Pedro, de Paulo, de Moisés, de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Jonas, de Davi, mas pouco se fala. Hoje pela manhã, aliás, o Eliseu falou sobre a mulher cananeia. Pouco se fala das mulheres da Bíblia. E num dia como esse, o Dia das Mães, creio que também seja um dia especial para falarmos de Maria. Muito mais de Maria. Devemos olhar para as palavras de Maria, porque a boca fala e o coração está cheia. Veja como ela começa o texto. Minha alma engrandece ao Senhor. Quando nos deparamos com as palavras ditas por Maria, podemos então ter a percepção acerca daquilo que ela tinha no seu coração. Como será que estava o coração daquela mulher? Ela era jovem, provavelmente saindo da adolescência, já estava noiva, e de repente, já contei isso para os irmãos, o anjo aparece para ela e fala que ela ia ficar grávida. Estava noiva. O que iriam dizer dela? Naquela sociedade muito mais machista que a nossa, onde a mulher nem contada era no censo, uma mulher pronta para casar, o que ela diria para o esposo? O que diriam dela na sociedade? Mas Maria então encara essa situação, e nós vemos que a Bíblia diz que ela era uma mulher agraciada por Deus.
E Maria tem muito a nos ensinar, não só para as mulheres que estão aqui, mas para nós homens que estamos aqui. Nós temos muito a aprender com Maria e com as palavras que saíram dos seus lábios. Todas as lições estão registradas nos evangelhos que você tem na sua Bíblia, tanto em Lucas quanto em João principalmente. Nós vamos caminhar um pouquinho e nós vamos ver algumas lições. Quando nós lemos esse cântico, que é chamado Magnificat, nós vemos que ela entoa esse cântico após ela ser visitada pelo anjo. É interessante nós vermos que o anjo é o mesmo anjo Gabriel que apareceu para Daniel centenas de anos antes. Isso nos mostra uma coisa interessante: os anjos são eternos, eles não envelhecem. O mesmo anjo que aparece para Daniel, em Daniel capítulo 9 e 10, é o mesmo anjo que aparece para Maria e para José, para confirmar que ela conceberia do Espírito Santo e teria um filho chamado Jesus ou Emanuel. E nós somos desafiados por Deus hoje a ter a mesma dimensão da fé que Maria tinha. E eu quero que você olhe comigo algumas palavras que Maria disse, que estão registradas na palavra. Se Deus permitiu que essas palavras de Maria fossem registradas na Bíblia, quer dizer que elas são importantes, não é isso? Você pensa comigo isso? Se não fosse importante, elas não estariam aqui. E eu quero tirar algumas características com os irmãos, algumas qualidades de Maria, atitudes de Maria, através de suas palavras que nós devemos ter. E a primeira delas é a dependência de Deus. Veja Lucas capítulo 1, verso 34. Olha só, perguntou Maria ao anjo, quando ela soube que ficaria grávida: como acontecerá isso se sou virgem? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender que precisamos ser dependentes de Deus, mesmo em algumas vezes que a gente não entende o que Deus quer fazer. Me lembrei do testemunho do Ricardo, sempre relembro. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele dependia de Deus. Quando Maria recebeu a visita inesperada daquele anjo, o anjo poderia aparecer para tantas mulheres, mas resolveu aparecer para uma moça, noiva e virgem. E ela recebe aquela visita inesperada. Ela era apenas uma jovem, no começo da juventude. Naquele instante ela não compreendeu o que estava acontecendo, tanto que ela fala: como acontecerá isso se eu sou virgem? Ela não entendeu por completo aquele mistério por trás do que estava para acontecer. O anjo não estava falando com a mãe de Deus, mas sim com um ser humano que recebeu uma graça extraordinária e jamais foi dada a nenhuma outra mulher, foi dada para Maria. Como ela iria conceber essa ideia de uma jovem que nem casada era, virgem, gerar uma criança? Como seria isso? Essa foi a pergunta que ela fez para o anjo. E como humanos, muitas vezes, nós não conhecemos todos os mistérios de Deus. Como o anjo aparece, quando Deus fala com Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ia, mas ele dependeu da direção de Deus. Maria era uma jovem mulher, e ela não poderia, como qualquer um de nós, entender esse mistério. A gente não consegue entender Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que vivia orando, buscando a face do Senhor, escreveu o Salmo 139, ele diz uma parte lá: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão alto e elevado, não posso atingir. A Bíblia também diz que os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Então Maria estava nesta condição, ela não entendia o que ia acontecer, mas ela dependia de Deus. Diversas personagens da Bíblia nos mostram exemplos de pessoas que encararam os mistérios de Deus e dependeram de Deus, como por exemplo Sara, mulher de Abraão, que aos 99 anos teve um filho. Já imaginou uma mulher de 99 anos ter um filho? Para ela era um mistério. Deus falou: você vai ter filho. Ela era idosa, como ela teria? Mas ela dependeu de Deus e a promessa se cumpriu.
Lucas capítulo 1, verso 28, se você observar também, que o anjo diz para ela: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você ou contigo. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo com essa passagem que eu preciso ser cheio da graça de Deus, como Maria foi, totalmente dependente de Deus. Se não fosse um milagre, se o Ricardo não tivesse totalmente dependente de Deus, foi Deus quem fez. Ele se rendeu. Ele contou aqui no testemunho que ele deu, que ele falou: Deus, eu estou pronto, mas eu gostaria de ficar mais. Coloca a tua mão. Dependência. Dependência. Maria não entendia como ela, sendo virgem, poderia conceber um filho, mas ela dependeu de Deus. Olha que lição que nós temos. Se você está diante de uma situação que você não sabe o que fazer, dependa de Deus. A atitude de dependência daquela adolescente, daquela mulher, levou a ela a cumprir os planos de Deus para toda a humanidade. Porque foi ela quem concebeu Jesus, que morreu por você e por mim na cruz. Dentro daquele ventre, daquela jovem, estava aquele que viria para salvar o mundo. Assim também acontece com a gente, quando deixamos que Deus tome o controle da nossa vida e cumpre por meio de nós seus grandes propósitos, bem maiores que a nossa própria existência. Bem maiores. Semana passada eu falei sobre Ananias, né? Ananias mal sabia que ele seria um instrumento de Deus para levar um Paulo a Cristo. E ele não tinha noção do alcance do ministério de Paulo, mas ele foi um membro de igreja que Deus usou para levar aquele que seria o grande evangelizador. O importante é estar dentro do propósito. Cumprir a sua missão aqui. Da mesma forma como aconteceu com Maria, nós também somos desafiados a sermos dependentes de Deus. Você é dependente de Deus? Você depende de Deus ou você quer fazer as coisas sozinho? Você já deixou Deus tomar a direção do seu carro e você ficou no banco do carona? Ou você dá carona para Jesus, mas você que quer estar no volante, controlando a sua vida? Você de fato, não só de palavra, você de fato falou: Deus, toma conta disso, de toda a minha vida, entra em todos os cômodos da minha vida, do meu coração e toma conta, a decisão é sua, a direção é sua, eu me submeto. Você já fez isso? De fato? Você já entregou a sua família, seu casamento, seus bens, os seus desafios, seus filhos a Deus? Sob os cuidados dele? Submeta-se, dependa de Deus. Mais uma outra lição que nós vemos em Maria, que é a segunda, se você ver o verso 38, que ela diz: eu sou o quê? Serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Submissão ao Senhor. Ela se submete. Além de depender de Deus, ela se submete. Deus, faz o que o Senhor quiser comigo. A sua vontade é melhor do que a minha. Que se cumpra conforme a tua palavra. Eu sou serva do Senhor. Você pode dizer para Deus: eu sou serva ou servo do Senhor? Mas não só de palavra. Se Deus pedir para você fazer alguma coisa, você faz? Você se submete a isso? Quando a gente aprende com Maria que nós precisamos compreender o nosso papel de servo e sermos submissos a Deus. Na vida cristã, não é ver para crer, é crer para ver. Nós precisamos submeter a nossa fé a Deus. Depois que nós cremos, é que nós poderemos ver as promessas se cumprindo, nos rendendo a Deus. A Bíblia diz em João capítulo 11, verso 40, se creres, verás o quê? A glória de Deus. Assuntos como salvação, fé, relacionamento com Deus, sempre apontam para quem? Para Jesus.
Sempre Jesus é o centro. Não existe confusão sobre esse ponto na Bíblia. Tudo que está escrito, do início ao fim da Bíblia, aponta para Jesus. Se você vê Gênesis, aponta para Jesus. Quando Deus fala que o descendente de Eva pisaria na cabeça da serpente, está falando de Jesus. Aí você vai caminhando pelas Escrituras, por todos os livros da Bíblia, você vê lá com Moisés, que Moisés disse antes de morrer, virá um que vai ser maior do que eu. Ele aponta para Jesus. Aí mais à frente vai avançando, os profetas Isaías aponta, Isaías 53, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 61, o Salmo 22, tantas passagens da Bíblia que apontam para Jesus, até que no Novo Testamento Jesus vem e se cumpre a história. Tudo aponta para Jesus. Maria, quando nós olhamos para Maria, como Maria nós precisamos ser submissos ao Senhor e à sua palavra. Mas avançamos, além de sermos dependentes de Deus, além de sermos submissos a Deus, nós precisamos ter fé e confiança no quê? Na Bíblia. Nós presbiterianos cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Nós não temos nada além da Bíblia. Não é a Bíblia isso, a Bíblia aquilo, a Bíblia é a tradição da nossa igreja, a Bíblia e o inário, salmos e hinos, a Bíblia e o nosso livro de catecismo. Não, a Bíblia de tudo nós baseamos na Bíblia. Fé e confiança na Bíblia. O que a Bíblia diz, mesmo que eu não concorde, é o que ela está dizendo, essa é a vontade de Deus. Veja Lucas 1:38, veja como Maria fala no final do versículo 38, que aconteça comigo conforme o quê? Conforme a tua palavra. O que ela está dizendo aqui? Eu confio que aconteça na minha vida conforme o Senhor falar, conforme o Senhor está dizendo. Nós aprendemos aqui com Maria que nós precisamos basear a nossa fé e a nossa vida na palavra de Deus. Quanta gente está sofrendo porque baseia a sua vida em tantas outras coisas, mas não busca direção na palavra. É preciso nós crermos na Bíblia em todas as promessas que estão na Bíblia. Maria não sabia tudo que viria na vida dela, não sabia. Mas ela decidiu obedecer e crer na palavra de Deus. Quando nós olhamos para esse trecho, nós vemos que Maria faz uma referência indireta a Isaías, dizendo lá o que diz em Isaías capítulo 7, 14, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Provavelmente ela se lembrou dessa profecia. E ela falou, peraí, é comigo. Aquilo que foi escrito há 700 anos atrás, está acontecendo comigo. Eu sou a escolhida para gerar o Filho de Deus. Mateus 1:23 repete, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías já escrevia que Jesus viria de uma virgem. Ela ficaria grávida. E o nome seria Emanuel, o Deus conosco. Então Maria, quando lembra-se dessa passagem, ela entende que ela seria a agente da promessa de Deus para o mundo. E ela decide crer no que ela lembrava-se. Quantas promessas Deus tem que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que vão se cumprir? O evangelista Billy Graham disse certa vez que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Porque tudo que está escrito não falha e se cumpre. Como Jesus nasceu lá da Virgem Maria, naquela época, ele também disse que ele voltaria. Isso vai se cumprir. Um dia ele retornará para buscar os seus. Um dia ele retornará com poder e glória para buscar a sua igreja. Um dia ele voltará para buscar os seus salvos. Eu e você, em nome de Jesus. Se você não tem certeza da salvação, hoje é o dia aceitável.
de fazer parte desta igreja que vai estar com o Senhor, a Bíblia segue sempre reafirmando que nós devemos crer apenas em Jesus. A Bíblia diz em Efésios 4, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não há dois senhores. Nós temos que ser devotos de Jesus, de Deus. Até mesmo as saudações dos apóstolos apontam para Jesus. Quando eu faço a bênção apostólica, eu falo que a graça do quê? Vamos repetir junto? Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Começamos assim, não é? Por quê? A graça é de Jesus. Paulo, Efésios 1, de 1 a 2, diz, pelo apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 3 vezes, em 2 versos, ele cita Jesus. É hora de nós olharmos, e é muito interessante que Maria se submete à palavra de Deus. Está muito claro, a Bíblia aponta para Jesus, e é nele que nós precisamos crer. 4ª lição. Maria nos ensina que nós devemos adorar a quem? A Cristo. Veja o verso 47 de Lucas 1, Lucas 1. E o meu espírito se alegra em Deus o quê? Meu Salvador. Você já imaginou isso? Maria, quando ela concebe do Espírito Santo, ela engravida, ela passa a mão no seu ventre, ela vê aquela criança se mexendo, ela fala, o meu Salvador está aqui. Você consegue ponderar isto? Consegue imaginar, conceber o que passava pela cabeça de Maria? Tanto que ela diz, se alegra em Deus o meu Salvador. O próprio Salvador dela, inclusive, estava dentro do ventre. Quando nós aprendemos com Maria que nós precisamos nos render ou render a nossa adoração somente ao Senhor. Maria tinha consciência acerca da sua vida, da sua humanidade, da sua importância naquele momento. Ainda assim, ela não tomou essa glória para si. Maria nunca quis a glória. Maria nunca quis destaque. Maria nunca quis ser lembrada. Ela nunca se igualou a Jesus, mas ela ofereceu toda a sua adoração a Jesus, reconhecendo que há só um Deus, Pai e Senhor. A única glória de todo cristão é a cruz de Cristo. Paulo disse em Gálatas 6,14, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Jesus foi crucificado também por causa de Maria, para salvá-la. Chegou uma certa época da vida de Jesus, que nem a mãe e os filhos acreditavam em algumas coisas que Jesus estava fazendo. Mais à frente, a gente vê que depois eles começam a seguir a Jesus. Em Atos capítulo 1, nós vemos que estava Maria, os irmãos de Jesus, orando junto com os discípulos quando o Espírito Santo vem sobre eles. 5ª lição, muito importante que Maria nos ensina, repete comigo, discernimento da verdade. Certa vez, a Bíblia não fala muito dos 12 anos até os 30 anos de Jesus. Então a Bíblia fala de 1 a 12 anos de Jesus, depois de 13 a 30 anos, a Bíblia não escreve muita coisa, ou quase nada, e depois ela começa a falar do ministério de Jesus, depois de adulto. Mas aos 12 anos, é a última passagem que fala de Jesus como criança, eles vão para Jerusalém. E de repente eles vão na época lá, e eles retornam, Maria e José com um grupo de pessoas, a hora que eles percebem, cadê Jesus? Onde está Jesus? E procura Jesus para cá e para lá, para cá e para lá, eles chegam onde eles encontram Jesus? No templo. O que Jesus estava fazendo no templo com 12 anos de idade? Discutindo com os doutores da lei sobre as Escrituras. E ela chega para Jesus e fala assim, como toda mãe faria, filho, por que você não fez isso com a gente?
capítulo 2, verso 48 de Lucas. Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos com Maria que nós precisamos discernir entre o filho de Maria e o filho de Deus. Entre o Jesus histórico e o Jesus filho de Deus. A Bíblia conta que, certo dia, tendo Jesus 12 anos, como eu disse, ele sumiu da vista dos seus pais, ficando distante 3 dias, e seus pais começam a procurá-lo por Jerusalém, até que o encontram no templo. Como acontece com qualquer família, a bronca chegou, né? O mesmo menino foi repreendido pela mãe. Uma criança normalmente seria pedir desculpa para os pais, não é isso? Não é isso que uma criança faria? Contudo, Jesus reage de uma maneira inesperada. Responde de uma forma que seus pais não entenderam. Veja Lucas capítulo 2, 49 e 50, diz assim: ele perguntou, depois que Maria chama a sua atenção, olha o que ele fala: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Esse texto nos mostra que, deixa claro a humanidade de Maria, que dá uma bronca no seu filho, como qualquer mãe faria. Note, porém, que ela faz uma pergunta para o menino Jesus, mas quem dá a resposta é o Filho de Deus. Jesus, já com 12 anos, já sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus e que ele tinha um propósito aqui na terra. Ele não foi mal educado ao responder para sua mãe daquela forma. Ele só disse: era para eu estar na casa do meu pai. Meu pai, Deus. Ele afirma com toda a propriedade que estava cuidando das coisas do seu pai. Quando ele faz essa declaração de que ele estava cuidando das coisas do seu pai, ele está dizendo que estava cuidando das coisas do seu pai celeste. Jesus estava cuidando das coisas do seu pai do céu. Não estava falando de José, mas estava falando de Deus. Ele estava bem claro que aquele garoto já entendia que ele era o Filho de Deus. E a Bíblia diz muitas vezes que Maria guardava tudo que ela via no seu coração. Se não houvesse nenhum outro versículo na Bíblia, este já era suficiente para provar que Jesus é o Filho de Deus. Jesus com 12 anos. Guto, quantos anos você tem? 10. Daqui 2 anos você teria a idade de Jesus quando discutia com os doutores da lei no templo. E ele já sabia que o propósito que ele estava ali. A Bíblia, portanto, faz uma clara separação entre o Filho de Maria e o Filho de Deus. Entre o Jesus histórico e o Jesus Filho de Deus. Só não reconhece esse fato quem decide acreditar em outras informações que estão fora da Bíblia. Que a Bíblia diz, isso é muito claro. Mas avancemos, estamos terminando. Outra lição que nós aprendemos com Maria, e essa lição nós vemos no primeiro milagre que Jesus fez. Você sabe onde que Jesus fez seu primeiro milagre? Sabe ou não? Onde foi? Num casamento. Tem muita gente precisando de milagre no casamento. Quer uma dica? Convide Jesus para entrar no seu casamento. Que Jesus seja o convidado do seu casamento. As coisas vão ser diferentes. E a Bíblia diz lá em João capítulo 2 que Jesus, a mãe de Jesus e os discípulos dele foram convidados para estar numa festa de casamento. E lá acontece uma cena bastante interessante. No meio da festa acaba o vinho. E o que Maria faz? Ela tem compaixão das pessoas. E o que ela vai fazer? Ela chega para Jesus lá no verso 3 do capítulo 2 de João e fala assim: eles não têm mais vinho. Que lição nós tomamos? Ela sabia a quem recorrer. Ela não sabia resolver, mas ela sabia a quem pedir. Ela teve compaixão das pessoas. Nós aprendemos que nós precisamos nos importar com os outros. Logo após a escolha dos discípulos de Jesus, aconteceu um casamento, como eu disse, e Maria estava presente naquela festa, e certa hora ela percebeu que o vinho acabou, e ela foi até Jesus contar o que estava acontecendo.
E com isso a gente vê que ela se compadeceu daquelas pessoas. Deus quer que nós nos compadeçamos das pessoas com quem nós convivemos. E ali foi o primeiro milagre de Jesus. E eu termino com uma última lição de Maria. Muito importante. Na mesma festa, Jesus dá algumas orientações para Maria, e ele fala assim, e ela chega depois de receber as outras orientações, ela fala assim: façam tudo o que ele vos mandar. Obediência. Jesus fala para Maria: Maria, fala para eles fazerem isso, isso, isso e aquilo. Ela vai e faz, fala aquilo, e ela fala: façam tudo o que ele vos mandar, não o que eu estou mandando. Isso é obediência. Submissão à vontade de Deus. Nós aprendemos que nós precisamos obedecer incondicionalmente a Jesus. Nesse mesmo encontro no casamento, Maria mostra quem os serviçais deveriam obedecer. A Bíblia nos revela aqui uma humilde serva, consciente do seu papel e que discerniu o Jesus histórico do Jesus da fé. Aqui Maria coloca as suas próprias palavras, quem ele era quem ela era e quem era Jesus. Ela era a serva, Jesus que era o Senhor. Maria deixa isso claro, várias vezes. Assim como afirmou Maria nessas palavras, bem como colocou o apóstolo Paulo, devemos ser imitadores do Senhor. Você deseja entender e praticar essas palavras de Maria? Então meu desafio é: obedeça a Jesus, assim como ela fez. Somente desta forma será possível entender perfeitamente tudo que ela viveu e fez aqui na terra. Você precisa crer que Jesus é o seu Salvador, assim como ela afirmou. Maria não tinha dúvida sobre em quem ela depositou a sua fé. Mais à frente, depois, Jesus já na cruz, ela estava aos pés da cruz. E ela já entendia o porquê do seu filho estar lá. Inclusive, ele morreu por ela. E ele deixa alguns recados para ela, né? Ele deixa até alguém para cuidar dela. Ele olha para Maria e para João e fala: para Maria, eis o teu filho, e para João, eis a tua mãe. E a história registra que João cuida de Maria até os seus últimos dias. O único apóstolo que não morreu martirizado. Jesus se preocupou com a sua mãe terrestre até no cuidado dela depois que ele fosse. Filhos, aprendam com isso. Maria se submeteu à vontade de Jesus. Maria nunca recebeu, nunca foi o destaque da história. Ela entendia que o destaque, o Senhor da história era Jesus, o seu filho. Ela entendia que Jesus era muito maior que ela. Aliás, Jesus era o próprio Salvador dela. É importante nós notarmos isto. E eu concluo lendo o que diz Lucas capítulo 1, verso 42. Olha o que diz lá. Vamos ler juntos? Lucas 1, 42. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Maria entendia que ela foi agraciada por Deus, não porque ela merecia, mas porque foi graça. E ela sabia que o ventre dela havia um fruto que era bendito, o seu próprio Salvador estava dentro dela. Com isso nós podemos aprender que muitas vezes nós não entendemos os mistérios de Deus, mas devemos nos submeter. Entendemos que nós devemos assumir o nosso papel de servos e submetermos a Deus. Entendemos que nós devemos aceitar a orientação de Deus pela fé. Entendemos com Maria que jamais podemos tomar a glória que só pertence a Jesus. Entendemos que nós devemos discernir entre o filho de Maria e o filho de Deus. Maria foi mãe do filho do Jesus histórico. Ela não foi mãe do filho de Deus. Ela não era mãe de Deus, aliás. Era mãe de Jesus. Deus era Ele. Ele era o Senhor dela. Ele era o Salvador dela. Foi Ele quem morreu para salvá-la também. Maria soube discernir essa verdade, compreender essa verdade. Ela sabia que ela era apenas um instrumento, tanto que ela fala: faça-me conforme a tua vontade, a tua palavra. Outra lição: devemos cuidar do próximo.
E quem não vive para servir, não serve para viver. Temos que obedecer incondicionalmente. Amém? Maria nos ensina muitas coisas, pude falar de algumas. Olhe para suas palavras, olhe para suas atitudes, olhe que ela nunca quis ser a atriz principal. Ela sempre foi a coadjuvante. Ela sabia que a glória era do Filho, era Jesus. A Bíblia, do início ao fim, Jesus é o centro. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que eu dei o título, Maria foi uma mulher agraciada, porque não foi por merecimento, foi graça. Deus a escolheu para levar o seu Filho dentro do ventre dela. O maior milagre, que pouco se fala, fala-se mais da ressurreição, Marcos, mas o maior milagre é a reencarnação. É a encarnação. Você já imaginou como Deus pode se tornar um homem? É mais extraordinário que uma ressurreição, porque Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou tantos outros. Mas a encarnação é algo que a gente tem que pensar. Como Deus pode se tornar homem e habitar no meio de nós? Se esvaziar da sua divindade e habitar um ventre humano. Maria sabia que ela era apenas um instrumento de Deus, e Deus quer que você seja também um instrumento que submete à vontade dele sempre. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, quando nós lemos a Tua palavra, nós percebemos que, como Maria, nós devemos ser dependentes do Senhor. Devemos entender que a salvação só vem através do Seu Filho Jesus. Devemos entender, Senhor, que não há um outro caminho para estarmos com o Senhor se não for através de Jesus. Devemos entender que nós devemos nos submeter e dependermos totalmente do Senhor. Devemos entender que precisamos nos compadecer das pessoas que estão ao nosso lado. Olhar para as pessoas e devemos entender que a solução para as nossas situações todas só pode vir e só vem das mãos de Jesus. Não há intermediários. A Tua palavra diz claro, Maria nos ensina que devemos depender e buscar a direção sem intermediários, através de Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Eu quero chamar as irmãs, acho que é a Cristiane e a Aline, né? Nós vamos ter uma homenagem para as mães agora. Uma lembrança que elas prepararam com tanto carinho. Hoje pela manhã já foi entregue para as mães que estavam naquele momento. E agora elas também vão participar aqui e presentear. Som. Boa noite, irmãos. É muito bom podermos estar aqui na casa do Senhor para louvá-lo por mais um ano, né? Que nós podemos comemorar o Dia das Mães, comemorar em família, família cristã. E cada família também hoje, né, se reuniu com sua mãe, quem mora perto, né? Ou pelo menos ligou, falou com ela. Ou aqueles que já não têm a mãe, né? Uma lembrança da vida dela, né? Do exemplo que ela nos deixa sempre, não é? Então, nós queremos agora pedir que as mães fiquem em pé, para nós fazermos mais uma oração e entregar uma pequena lembrancinha. Né? Todas as meninas do Ministério Infantil trabalharam para confeccionar, né? Produzir as bolachinhas. Quem já levou diz que está boa, o pastor já levou para a pastora. E um marca-páginas, né? Para o livro que você está lendo, para a Bíblia, né? Com uma mensagem também. Eu vou ler a mensagem e depois passar para a Aline fazer uma oração. Tá? A mãe graciosa, ela teme ao Senhor, ela é sábia, prudente, é virtuosa, é forte, é trabalhadora, é sensata, e a sua fé está no Senhor. Bem-aventurada é você, querida mãe. Vamos orar então. Gostaria que as irmãs mães ficassem em pé. E nós vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento tão precioso que tivemos em Tua presença.
com a explanação da palavra, com o exemplo, ó Deus, de mãe que nós temos na Bíblia, que é a tua filha Maria. Obrigada, Senhor, porque através da tua palavra nós compreendemos, Senhor, qual a importância de sermos mães e de termos mães. Nós te louvamos e te agradecemos e pedimos, ó Pai, para que a cada dia possamos ser mães melhores, filhas melhores, para que com a nossa vida nós o sirvamos e para que o Senhor olhe para nós e se alegre, ó Pai. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento e dá-nos sempre alegria em tua presença. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vamos ficar em pé? Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou, por nossa redenção se deu e o céu se abriu. Pode dizer a poder? A poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu, um exército surgiu, nós, um exército surgiu, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército
Você faz parte desse exército? Um exército surgiu. Um exército surgiu. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeia quebrar. Senhor, há poder no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobrará e declarar que Tu és Senhor. Obrigado, Senhor, porque há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus quebranta, levanta os mortos. O nome de Jesus cura os enfermos, sara os feridos. O nome de Jesus é o único nome pelo qual importa que a gente seja salvo. É através do nome de Jesus que nós somos curados, nós somos libertos, porque há poder no nome de Jesus. Um nome mais do que todo nome, um nome acima de todo nome, um nome sobre todo nome, é o nome de Jesus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Por isso, Senhor, há poder no Teu nome. Nos leva em paz para a nossa casa, para os nossos lares. Nos guia durante toda essa semana, que a Tua bênção nos acompanhe por onde quer que a gente for. Que o Senhor nos proteja, nos livre de todo e qualquer tipo de mal, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.